Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo Paiva e eu venho aqui tentar ajudar vocês na disciplina de Programação 1. Né? Programação 1 é uma disciplina que ela foca na linguagem de programação C. Certo? Me chamo Eduardo Paiva, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou cursando o terceiro semestre de Licenciatura em Informática. Bem, primeira coisa que você tem que fazer, no caso aqui dessa atividade, eu criei um cabeçalho, certo? Aqui, criei um cabeçalho. Você fica à vontade em fazer da forma que você quiser. Lembrando que a atividade que eu vou fazer aqui é a questão número 1, né? Ler um elemento K dado um vetor de 30 posições. É uma atividade que não dá para entender o que é para fazer. As outras todas dá para saber o que é para fazer. Essa daqui a gente não sabe se é para preencher o vetor com um elemento, um determinado elemento. Não se sabe se é para fazer, procurar um elemento dentro de um vetor de 30 posições. O que eu vou colocar é procurar um elemento dentro de um vetor de 30 posições. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Incluir as bibliotecas que iremos usar no nosso projeto. Eu coloquei aqui o include stdio.h, o include stdlib, caso tenha algum erro de sintaxe, essa biblioteca pode ajudar, e o include locale, né? Essa biblioteca ela é muito útil para você fazer o programa, colocar acentuação, né, para ficar em português certinho. Aqui eu tenho meu método principal, certo? Vou desconsiderar isso aqui. Eu tenho aqui o define. Eu estou definindo uma variável com um tamanho definido. Então aqui o define, ele cria uma variável global que pode ser usada a qualquer momento dentro do programa. E aqui é o tamanho que eu estou dando, caso 30. Isso é muito útil, é uma boa prática de programação, porque se ao longo do tempo eu quero mudar o valor, no caso aqui a gente vai fazer o valor do vetor, o tamanho do vetor. Se eu quero botar 5 posições para testar, se eu não fizer isso aqui, eu tenho que mudar em todos os laços, tudo. E eu definindo o tamanho que eu mudo somente aqui. Bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho meu método principal, chamado de main. Ele pode ser assim, ou ele pode ser somente assim. Tanto faz, tá bom? Eu gosto de fazer assim porque já é uma opção que a minha ideia aqui disponibiliza, já deixa assim. Aqui eu estou chamando um método da biblioteca locale, set locale, e aí eu coloco todo português, né? Todos acentos, tudo português. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar as minhas variáveis. Primeiro que eu vou declarar um vetor, e eu vou falar que o tamanho dele é de 30, tamanho 30. Em seguida eu vou declarar uma variável chamada k, uma variável chamada i, uma variável chamada posição, vou botar posição, assim, e temporário. Vocês vão entender por quê. Eu preciso dessas 4, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. O vetor é esse daqui. E aí eu coloco o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher o vetor, porque aqui não fala se eu tenho que preencher o vetor, só fala que tem um vetor de 30 posições. Então eu entendi que tem que preencher esse vetor com números. Então eu vou primeiro fazer um for e dizer que começa com 0, de i até o tamanho, e aqui eu coloco, isso é o for clássico. Então vai iniciar o ciclo em 0 até o tamanho, e a cada tamanho o i vai mudar, 1, 2, 3, certo? Abre-se o laço,
fecha aqui. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, que o vetor vai receber, o vetor na posição I vai receber o I mais 1, que é cada laço, o I vai ser incrementado e o I que está aqui dentro também. Então, no caso, cada laço que vai acontecer vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 30. Quando chegar no 30, o laço acaba, certo? Beleza. Então, é importante que aqui ele vai acrescentar, mas eu tenho que imprimir também, printf, eu tenho que imprimir também este vetor já com os itens. No caso aqui eu vou colocar aqui, eu vou colocar o vetor I, vetor na posição I. Então ele vai imprimir, por exemplo, ele vai aqui no primeiro laço, vai acrescentar 1, aí imprime. Laço 2, 3, até chegar ao final. Sempre vocês testem o código, certo? Então eu vou salvar aqui e vou clicar aqui. Opa, ó, erro aqui, ó. Já ia dar um erro, por quê? Eu esqueci do ponto e vírgula. Então eu venho aqui, dou aqui e eu vou em compilar e executar. E ele criou o meu vetor com 30 posições, do 1 até o 30. Tem como fazer manualmente? Tem. Aqui o meu compilador está reclamando porque tem variáveis que eu não estou usando. Não tem problema. O programa vai executar normalmente, tá bom? Então, a primeira etapa já foi concluída. Eu preenchi o vetor, certo? Agora, eu tenho que ler a um valor, procurar um valor. Então, eu vou colocar aqui print f e colocar assim, ó, entre com o elemento K. Vou colocar pesquise, né? Melhor pesquise. Pesquise o elemento K. E aí eu vou com o comando agora de leitura do teclado, que é o scanf, e eu vou declarar o que eu quero ler, caso porcentagem é um D, que é número decimal, inteiro, desculpa. E aqui eu vou colocar que eu quero a variável K receba o que eu vou digitar do teclado, certo? Muito bem. Então, o nosso programa até o momento vai ficar assim. Eu vou vou quebrar uma quebra de linha aqui e uma quebra de linha. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui print para ficar bonitinho. Eu vou colocar preenchendo o vetor de. Aí aqui eu vou colocar posições. Vocês vão entender o porquê isso. Aqui eu coloco tanto. Tá, aqui eu vou botar uma quebra de linha aqui para ficar bonitinho e uma quebra de linha aqui no final para ficar bonitinho. Então eu vou salvar e agora eu vou executar. Clico aqui, olha lá, ele colocou, ó, preenchendo o vetor de 30 posições e aí ele vai dar tá, as 30 posições do vetor. Pesquisa o elemento K. Então eu vou pesquisar 5 e dou Enter. Não vai acontecer nada porque a gente não programou essa parte. Entenderam, né? Então, este comando aqui, ele permite que você leia do teclado. E o que eu leio, eu estou colocando na variável K. Estou usando K. Agora eu estou usando esta variável, esta variável e esta variável, certo? Agora vamos percorrer agora de novo o vetor para poder, vou copiar essa parte aqui, para poder fazer o que eu quero. Então eu vou percorrer o vetor e vou dizer o seguinte. Cada vez que o vetor for, né? Espera aí. Deixa eu só ajeitar a indentação. Muito bem. Então eu coloco aqui. Se é uma estrutura de condição, né?
Se o vetor, vou colocar aqui, vetor, na posição i for igual a k, então, a partir do momento que eu digitar um valor e ele vai lá, ele vai fazer o ciclo, vai fazer ali o loop do for, e ele encontrar o k, o que vai acontecer? Se ele encontrar o k, ele vai fazer o seguinte, a variável temp, pode ser o temp, não tem problema, recebe 1, e esse temp aqui é só um pode ser um 0, pode ser um 1, pode ser um número qualquer. Eu coloquei um como flag, como uma parada, tá bom? E posição, a variável posição recebe i. Certo? Então aqui o que vai acontecer? Ele vai fazer o loop. Aí cada loop que ele vai fazer, ele vai verificar se o que tem aqui dentro do vetor é igual ao k que tu digitou aqui. Se não é, ele vai. Aí quando ele encontrar um igual, ele vai deixar aqui, essa variável vai receber 1 e essa aqui vai receber a posição que ela encontrou. Bom? Certo? Beleza. Já fez isso, agora eu posso sair para fora do meu for e vou fazer o seguinte. Ó, se, no caso, temp, aquela variável flag, né, for igual a 1, então eu vou fazer isso aqui. Ó. Se ela for igual a 1, a minha variável flag é essa aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou printar na tela. Printf. Eu vou colocar assim, o elemento, e aí eu faço com que apareça aqui o elemento, foi encontrado na posição, posição, e aí eu coloco aqui a posição, certo? É isso aí. Aí eu vou dar uma quebra de linha aqui, fecha aqui, e aí eu declaro qual é as minhas variáveis. Então, no caso aqui é o K, e aqui é a variável posição. Certo? Ponto e vírgula no final. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que se isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir isso aqui com o valor o elemento que eu entrei, vamos supor, entrei com o número 5. Vai aparecer aqui o 5, foi encontrado em qual posição? Aí vai ser encontrado na posição 4. Porque o vetor ele começa do 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, posição de 0 a 29. Né? Muito bem. Então, aqui eu já tenho o se. Se não, aí eu vou printar, printf, o elemento, elemento, aí coloco aqui, não foi encontrado. Pronto, só isso. Aí aqui eu fecho, coloco o K e aqui o vírgula. Muito bem. Então, aqui já está feito. Daquela forma que eu falei. Se for para preencher automaticamente e pesquisar um elemento. Bom? Então, vou salvar, vou executar e aí eu vou pesquisar. Por exemplo, 17. Olha, ó, o elemento, tá errado aqui, 17 foi encontrado na posição 16. Então, se eu contar aqui, ó, 0, 1, 2, ou só subtrai um aqui que vai ficar na posição 16. Se eu colocar um número maior, vamos ver se vai dar certo. 31. O elemento não encontrado. O elemento 31 não encontrado. Vamos ajeitar isso aqui, né? Aqui eu vou botar elemento. Aqui eu vou mudar aqui. Não foi, vou colocar aqui, foi encontrado no vetor. Pronto. Então aqui nosso programa está completo, pronto. Posso executar de novo. Ó. Executar, ele me deu o vetor preenchido e eu vou pesquisar aqui um valor 1.
Aí ele vai me dizer, o valor 1 foi encontrado na posição 0, que é a posição inicial aqui, certo? Isso é muito útil, tá bom, gente? Muito útil para quem está ensinando, quem está vendo o vetor, porque aqui a gente aprendeu a preencher o vetor, mas pode ser feito de outras formas. Eu não entendi o que o professor queria. Eu entendi que ele dava um elemento dentro de um vetor tal, bom? Mas tem outras formas de fazer. Dica: se você for usar este código que a gente desenvolveu agora, por favor, mude o nome das variáveis. Aqui bota um A, um E, um I, um J, posição bota um P, um T, aqui bota, mude as variáveis, certo? Aqui, se você não quiser colocar, não coloca, mas aí você tem que colocar aqui o tamanho, 30, entendeu? Aqui também, certo? Então, façam isso. É uma forma que eu fiz. Não sei se está certo, porque não dá para entender o que é feito lá, certo? Então, até a próxima atividade. Eu posso ajudar vocês na outra atividade também, tá bom? Um abraço e valeu!